Oi, pessoal do 7º ano. A gente está separado por um tempo. Infelizmente, a gente não tem culpa disso, mas eu quero dizer que eu estou com muitas saudades de vocês. Já estou com muita vontade de chegar no colégio, encontrar vocês, ver vocês conversando, conversar bastante, contar novidade. Mas se Deus quiser, logo, logo nós vamos estar juntos outra vez, certo? Bom, gente, nós vamos começar a nossa aula de hoje de onde nós paramos da apostila, que é da página 14. Hoje passaremos a página 14, 15, 16 e depois de passar a aula, vocês farão os exercícios da página 17, na apostila. Mas primeiro a gente vai ver o assunto. O nosso assunto é por dentro da igreja. E a história é a seguinte: quando o cristianismo se estabeleceu, os padres não sabiam como eles iriam decorar as igrejas, os bispos, porque algumas pessoas defendiam que as igrejas deviam ser decoradas somente com pinturas. Outras pessoas defendiam que as igrejas deveriam ser decoradas somente com santos. Então, houve uma certa discussão sobre esse tema, sobre esse assunto, como é que eles resolveriam isso. Bom, as pessoas que queriam somente as pinturas tinham medo que se colocassem estátuas, imagens de santos nas igrejas, o povo iria confundir com os deuses romanos, que eram deuses pagãos, não eram deuses cristãos. E assim foi se discutindo, mas se chegou a um denominador comum, que foi: colocaremos pinturas e colocaremos também santos, certo? Então, utilizaram pinturas e estátuas. Por exemplo, a Basílica de São Pedro, ela é um exemplo de pinturas e estátuas. A Capela Sistina, que vocês bem sabem, o teto foi todo pintado por Michelangelo, que é uma obra-prima, um patrimônio da humanidade. Mas as pessoas, os cristãos, encaram uma estátua, por exemplo, uma estátua de Nossa Senhora Aparecida, não como adoração àquela estátua, mas sim para ter fé em Nossa Senhora Aparecida e que ela interceda a Deus perante aquilo que eu quero pedir ou que eu quero agradecer para Deus. Então, eles acreditavam, não era adorar a estátua em si, mas sim pedir, rezar, como a gente faz hoje, quando a gente visita a Madre Paulina, o santuário da Madre Paulina, e rezamos na igreja, rezamos na estátua da Madre Paulina, mas a gente sabe que aquilo é apenas uma imagem, que a gente pede e reza para ter fé, para ter coragem, para enfrentar muitas vezes problemas sérios que as pessoas têm. E vão lá e fazem os seus pedidos, fazem as suas promessas, tá? Cada cristão, geralmente, tem um ou mais santos de devoção. Então, por exemplo, tem gente que é devota Nossa Senhora Aparecida e Santa Rita de Cássia, que no caso é o meu caso. Eu sou devota das duas, então eu rezo da mesma forma para as duas, quando eu quero interceder, quando eu quero a intercessão delas perante um pedido que eu queira fazer, certo? Os católicos adoram o seu Deus, é o Deus único. Você sabe que a gente é monoteísta. Os romanos eram politeístas, eles tinham mais de um Deus. Os católicos só têm um Deus, os cristãos só têm um Deus. E é a esse Deus, através do Filho dele, Jesus, que a gente adora. Porque a imagem propriamente de Deus, ela não existe, a gente não vê. A gente
vê representada em alguns livros, até na criação do homem, na Capela Sistina, aquela pintura central da Capela Sistina, Deus é representado como um senhor idoso. Mas a gente não sabe a representação de Deus. Isso faz parte do imaginário e da criatividade do artista. Os santos também, através das imagens, eles nos trazem muito conforto. Por exemplo, existe a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Quem conhece a igreja de São Francisco de Assis, no centro de Florianópolis, sabe que lá existe as fitinhas que a gente vai, faz um nozinho e faz o seu pedido. Isso tudo é apenas uma simbologia, certo? Mas naquela época, assim como hoje, existiam os iconoclastas. O que são os iconoclastas? Iconoclastas são aquelas pessoas que destroem as imagens. Elas são contra as imagens. Elas destroem. Por exemplo, há algum tempo, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar um vídeo que tem a explosão da estátua de Buda no Afeganistão. Eles explodiram uma estátua milenar gigantesca por motivos religiosos, porque não queria que ninguém adorasse essa estátua. E a estátua de Buda foi explodida. Era uma obra de arte lindíssima. Procurem no YouTube que vocês podem acessar esses vídeos e vocês podem assistir, certo? Pessoal, a nossa aula de hoje é basicamente isso, sobre as igrejas e como que elas foram decoradas. Vocês sabem que existem os afrescos nas igrejas, que são as pinturas feitas com argamassa úmida. A argamassa é ainda úmida para poder fixar na parede a imagem. Existem as pinturas diretamente nas paredes, que são os chamados murais. Existem quadros, como na igreja de São Pelegrino, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que o Aldo Locatelli pintou uma série de quadros representando a Via Sacra. E também existem as estátuas nas igrejas, e isso é muito comum para os cristãos. Pessoal, eu espero que hoje foi um breve resumo da nossa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês poderão perguntar. Quando vocês quiserem, vão ter o tempo para perguntarem as dúvidas. E também eu espero ver vocês daqui mais alguns dias, certo? Por favor, façam um exercício. Um grande abraço para vocês. Se cuidem, usem máscara, lavem as mãos, façam toda a higiene necessária para a gente se proteger desse vírus. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Um beijo bem grande. Tchau, tchau.